E aí, mais um Rocket ao vivo. Vamos ver quem aparece aí. Esqueci de colocar os fones. Vamos ver. Senhor Daniel Kloss, já ouvi falar desse cara. Ó, tem uma galera aparecendo aí. Thiago Solage, porra, o cara do Ganga, mano. Você era do Ganga, né, mano? Do caralho. Fala aí, Juvenilson. Olha aí. Vamos ver que daqui a pouco tem o grande GG do sarcófago aí trocando uma ideia. Aí vocês vão poder fazer bastante pergunta para ele. O áudio tá bacana. Aí, ó, Eduardo Jarre, ó, Mago na área, Chile. Como é que tá o áudio? Ó, o Geraldo entrou aqui. Deixa eu ver aqui. Grande Geraldo Minério aí na área. Vocês vão fazer bastante pergunta aí. Fala, Geraldo, tudo bom? Tudo. Tá me ouvindo bem? Sim, sim. Você também tá ouvindo bem? Tranquilo. Você quer que vira na horizontal ou assim tá bom? Não, assim tá ótimo. Tranquilo. Beleza. E aí, meu, o que você tá fazendo de bom nessa quarentena? Nó, cara, trabalhando muito. Trabalhando bastante? Nó, muito. Mas você trabalha de final de semana também ou foi folga hoje? Cara, eu nessa época de pandemia eu não tô tendo muita folga, não. Hoje eu trabalhei, amanhã eu trabalho. Trabalho na saúde, né, cara? É foda. Mas É, tá então. bem. Isso que eu ia te falar, né, cara? Você comentou com a gente que é a área da saúde, cara. Nessa época é impossível você ficar parado, né? Impossível te deixar em paz. É, mas tá tranquilo. Tá dando certo. E aí, em Minas Gerais tá mais tranquilo? Como é que tá isso aí? O avanço disso? O cara, até uns 10 dias atrás, estava assim, bem mais tranquilo que a maioria dos estados. Mas aumentou muito, não é? Tá flexibilizada e aumentou o número de casos. Hoje mesmo nós realizamos mais ou menos 70 testes rápidos aqui, só em profissional nosso, para ver, porque teve uma contaminação, para a gente descobrir a origem, né? Aí a gente tem que Caramba. seguir nas linhas epidemiológicas aqui para ver o que aconteceu. Mas a gente está indo bem, graças a Deus. Pô, que bom, cara. E é aquela coisa, né, meu? As pessoas precisam colaborar também, né, cara? Por exemplo, hoje eu estive lá em Santo André e, cara, vi sei lá, de repente uma enxurrada de pessoas sem máscara. Aí o que que eu pensei? Falei, no mínimo avisaram que acabou a pandemia, só eu não tô sabendo, cara. Todo mundo sem máscara, andando na rua, tomando cerveja. Falei, cara, o pessoal tá achando que é brincadeira isso aí. Cara, aqui é um município de aproximadamente 22 mil a 25 mil pessoas. Aham. Nós já distribuímos mais de 30 mil máscaras. Na hora que se você fizer um indicador no meio da rua, você vai ver que no máximo 50% está usando máscara. Quer É dizer, nós já isso. distribuímos assim, o número da população em 50% a mais de máscara e só está aumentando. Só está aumentando. Acho que nós já batemos 30 casos positivos aqui. Não vi o boletim da noite ainda não, mas para um município pequeno é alarmante, né? Caramba, cara, e as pessoas não estão levando a sério. Eu vi que Minas Gerais estava até bem, agora você falou isso aí, já até preocupa, né? Deu uma aumentada nos casos aí. São Paulo nem adianta falar, né, cara? São Paulo o pessoal não tá levando a sério, tá uma zona, igual deve estar no Rio de Janeiro também. Enfim, é pedir para Deus que esse negócio passe, né, cara? Porque se depender das pessoas, tá difícil. É, o povo não está tendo noção da gravidade, não. E esse presidente nosso, associado com mais alguns aí, fazendo uma palhaçada dessa, é mais complicado, né? Tá difícil, cara. E tem até aquela coisa, né? Tipo, você pode não gostar de um, pode não gostar de outro, mas é geral, cara. Todo mundo fazendo cagada, todo mundo fazendo política, se enfrentando e a gente no meio só Hum, se ferrando, né, cara? É geral isso. não, né, com certeza. Na realidade, é o povo que sofre por falta de informação, né? Sim, sim, Falta de informação e de atitude também. Mas com tranquilo, certeza. vamos falar de rock, né? Vamos É falar isso aí, de muito melhor. metal. Muito melhor. E, cara, esse ano de 2020, além de marcar por essa pandemia, marca por uma coisa muito interessante também, que é, vamos dizer assim, a volta de vocês, né? Não da banda, mas você era um cara que estava recluso um tempão, né, cara? E de repente você aparece nas redes sociais, dando entrevista, participando de lives. Isso é muito legal, cara. Isso é muito legal pro metal. Você tá contando todas essas histórias.
as pessoas não acreditam, né? Pô, que legal, o cara apareceu, tá contando esse monte de coisa aí. Como é que foi, cara, essa coisa de você falar, vou para as redes sociais e eu vou trocar ideia com a galera? Como é que foi? Cara, eu e o Wagner, e igual eu já expliquei, e o resto da moçada do sarcófago, nós somos sempre muito discretos, né? Sim, sim. Nesse sentido, depois que o sarcófago paralisou as atividades. A minha filha falou, não, pai, você tem que montar um Instagram porque você precisa pra gente conversar, porque eu moro a 200 quilômetros deles, né? Fico Aham. afastado. Aí eu montei, comecei a reencontrar umas pessoas, me solicitaram umas entrevistas e eu comecei. É bom a gente dar notícias, né, de como é que a gente está, 20 anos passados, para o pessoal saber que a gente tá bem aí, ainda gosta das mesmas tranqueiras de 30 anos atrás. É Melhor isso aí. coisa. Cara, e assim, eu agradeci então sua filha então por esse trabalho que ela fez aí, cara, porque tá todo mundo muito feliz com isso aí. Inclusive, o episódio que você participou do Rocked é uma das maiores audiências do Rocked. É a maior audiência do Rocked em um ano, é o seu episódio, cara. É o que mais tem views. Se vocês quem procurar lá depois vai comparar no nosso canal do YouTube, que tá em 5 plataformas. Mas você pode acompanhar no YouTube, Spotify, Deezer, iTunes e SoundCloud. A sua entrevista é a que tem mais views, cara. Mais visualizações, audições, é a mais. Ó, cara, fico feliz, satisfeito, né? E parabéns ao Rocked. Eu Obrigado. acho que são né, esses programas mesmo, mas underground, né? O underground agora diferente do formato da minha época, mas que Sim. mantém vivo. E a gente tem oportunidade de ter acesso, né, a pessoas que eu não via há mais de 20 anos, de alguns reencontros, trocar uma ideia, muito bom, né? Que continue assim. Com certeza. E até vou falar que amanhã, domingão, vai ter sua entrevista com o Andrés Kícero, que pra gente é algo histórico. Tá todo mundo comentando. Pô, o cara falou com o Andrés, que legal. Esse encontro sarcófago, sepultura. Isso é muito legal, né, cara? Foi legal gravar isso aí com ele? Cara, muito, muito legal. O Andréas era o único Sepultura que eu ainda não tinha tido oportunidade, né? Não, eu conheço pessoalmente, assim, de encontrar algumas vezes em BH, mas de conversar não, porque já tinham acontecido aqueles episódios, mas foi bom conversar com ele. Claro, é um cara muito esclarecido, Sim, um cara que do bem, tranquilo, que o tempo inteiro eu percebi no passar desses anos que ele não se envolveu nessas coisas todas que aconteceram, né? Mas igual a gente conversando lá, coisa que aconteceu no passado, né? Entre mortos e feridos, todos vivos aí, o Sepultura bem, a obra do sarcófago está aí, do Rato de Porão também. Vi uma live hoje do João, um guitarrista que eu gosto muito, acho assim, um dos melhores guitarristas sim. do metal e do punk do Brasil e do mundo. O cara tem uma pegada fantástica, né? Ele até falou uma coisa assim muito interessante, né? Que por aquelas tretas todas, ele nunca ter procurado muito ouvir o som da gente, isso acontece mesmo. Mas eu sempre deixei isso de lado e quando eu vi alguma coisa que eu gostava, eu ouvi. Eu sempre ouvi o Rato de Porão, acho muito legal, uma banda muito boa, né? Sim, Com sim. uma visão diferente do sarcófago, né? Que é um som completamente diferente, mas o João ali, ele é um cara importante. Tem que colocar ele no pedestal aí do metal e do punk do Brasil e do mundo. O cara é muito bom, guitarrista e tranquilo, cheio de atitude, que é o mais importante. Sim, cara, é um cara gente boníssimo, o João, cara. Um cara gente boníssimo, todos eles são, mas o João é um cara autêntico pra caramba. É aquela coisa que ele prega mesmo, é o que ele é, entendeu? Eu falei com ele há pouco tempo também, ele participou do Rocked, mas assim, conheço ele já há um tempão. É um puta cara, isso que você falou mesmo, cara. É mais um também, assim como você, é mais uma lenda do metal, do punk, do hardcore. É uma lenda do Brasil. A galera tem que valorizar esse tipo de pessoa, cara, que é muito legal mesmo, né? Não, com certeza. Nossa, eles construíram uma história fantástica aí, dentro do cenário nacional e mundial, né, cara? Então, e com uma obra sólida, né? Não é uma banda que chegou e ficou aí 1, 2 anos. Eles já estão aí há mais de 30 anos, né? E ele Sim, como guitarrista, individualmente como músico. Lembro do Jabá, o Jabá eu troquei umas ideias com ele algumas vezes em BH, eu acho que em São Paulo, ele não deve nem aham. lembrar disso, ainda era meio moleque. Também era um que eu tinha mais afinidade, assim, né? Um abraço para os dois, né? Que continue assim ainda, em prol aí do som radical no Brasil.
Sim, eu estava falando do Ratos, dessas bandas. Teve uma live esses dias aí de Sepultura com o João Gordo e ele falou, cara, eles falaram dessa treta, lembraram da treta toda a época do DRI, aquela coisa. Mas enfim, o Gordo falou assim, pô, cara, e pior que eu comecei a ouvir Sarcófago e depois achei legal pra caramba, eu escuto algumas coisas dele. Assim, era tudo coisa da época, era bem mais novos, né? Vamos dizer assim, molecada, porque era mais novos. Hoje em dia, cara, a galera respeita um ou outro, isso é muito legal. Não, com certeza, né? O passado ele escreveu, né, cara? O que foi escrito no passado, não tem jeito da gente simplesmente passar uma borracha. Aconteceu, né? Houveram situações boas, ruins, e essa aí não foi uma situação boa, que a minha, assim, nunca incomodou, assim, essa coisa da briga, de quem falar que gostava ou não do Aham, sarcófago, né? Houveram, igual eu comento sempre, algumas situações desagradáveis, né? Você deparar com algumas pessoas que não te conhecem e já fazia julgamentos precipitados, né? sim. E às vezes até partia para cima. E nós, igual eu falo, nós também não éramos fáceis. Quer vir para porrada? Não tem tamanho, né? Ninguém é melhor que o outro, não. Então vamos cair para porrada. O sarcófago foi sempre isso, autêntico, né? Orgânico. E é isso aí. Cara, e legal que eu vi aquele show que vocês fizeram nas aberturas do DRI, que foram 3 noites, né? Aqui em São Paulo, e foi a única vez que eu vi o Sarcófago, cara, foi na época do Rotting, né? E Isso. assim, pra gente que tava lá embaixo, cara, pra gente que tava lá embaixo tava maravilhoso, as duas bandas, mesmo que de estilos diferentes. E só depois, né? Porque naquela época não tinha internet, só depois que eu fui saber dessa pancadaria que rolou, que quebraram, se eu não me engano, o braço uns caras, de um dos hosts do DRI, né? Se não me engano, eu acho que foi o João, né? Porque ele que entrou com uma corrente lá no camarim. Eu tava com meu brother do It Hammer, o Leandro, Sim, enchendo a cara de chopp, né? A molecada, igual eu falo para todo mundo, aquele show lá, o sarcófago, né? Teve assim um tratamento lá pelo Valcir, que era o produtor daquele sim. show, assim, 100%, né? Ele não nos ofereceu tudo que ele pôde oferecer para o DRI, né? Nas suas devidas circunstâncias. Então a gente estava muito feliz, independente daquilo. A gente já imaginava mesmo que o Gordo ia invadir lá com o povo, mas eu e o Wagner, nós sempre fomos meio porra louca nesse negócio. Ah, manda ver, mas nós queremos é tocar. Foi legal, Sim, foi porra, muito cara, bom. com Depois daquele certeza. show aí, o segurança saiu expulsando todo mundo. Eu fiquei perdido ali do lado do Projeto SP. Trombei Aham, com o Gordo, o ônibus saiu. caramba. E eu não estava nem sabendo o que está acontecendo. Eu, e aí, Gordinho, o que está acontecendo? E nem sabia. Né? Aí, se o Gordo quisesse fazer alguma coisa comigo, o João ali, teria feito naquela hora, passou. Isso é impulso da juventude. A juventude tem disso aí. Sim, com certeza. E é legal pra caramba, cara, que antigamente as pessoas falavam, principalmente no final dos anos 80, começo dos 90, as bandas quando faziam uma abertura, o pessoal falava, ah, mas boicotaram a banda de abertura. Nesse caso, nesse dia não aconteceu isso, cara. O sarcófago tava com um puta som, eu lembro das luzes, aquela coisa. Tava tocando de igual para igual com o DRI. Isso é muito legal, cara. Pra quem nunca viu o sarcófago, foi muito legal isso aí. Né, foi uma apresentação muito boa, uma apresentação ali, aquela ali, que afirmou, né, o sarcófago no cenário. A gente estava voltando, né, depois de ter perdido o Diddy Crazer e o Butcher, né, Zéder e Dudu, que eram pessoas assim, essenciais que montaram o sarcófago comigo, né, desde de moleque, de adolescência, mas nós recomeçamos com Wagner como guitarrista. Ali a gente já tinha, nós já havíamos trazido o Fábio também, um paulista aí, o Jasco, pô, Sim, cara super bacana, bom de guitarra, muito. e foi um showzaço, cara. Eu lembro que no primeiro dia eu estava conversando com o pessoal do DRI, eles ficaram impressionados com aquele estilo de som que a gente já fazia naquela época ali. Era muito legal. E o DRI também é uma banda muito legal, muito bom. É das minhas preferidas, cara. E assim, tem gente perguntando aqui já, o Eduardo Jarre, do Mago, banda lá do Chile, tá perguntando se você tem noção da repercussão mundial dos clássicos do sarcófago. Cara, eu num desses encontros aí, sei lá, uns 15 dias com o Paulo, com o pessoal, o Alan do Eminence, Eu vi. eu vejo o pessoal falando muito. Eu pessoalmente, eu não acho que não é nem tanto assim, sabe? Eu acho que é mais mito. Né? Eu sei que o Sarcófago é uma banda que tem uma importância, mas não é igual o Sepultura, sei lá, até um Porão, que eu acho que em Crisium, eles estão muito mais, assim, aí na mídia, aí, né,
nos contextos. Agora, eu sei, sim, da importância do Sarcófago. O Sarcófago é uma banda precursora que participou daquele movimento todo dos anos 80, né? Também gosto, né? Sou orgulhoso do que nós fizemos, porque foram trabalhos que, né, ao contrário do que se pensava, né, que nós éramos muito porra louca, nós trabalhamos muito, né, para conseguir, né, chegar àquelas, né, àqueles resultados, né? Nós ensaiávamos muito, eram muito dedicados, nós levávamos tudo muito a sério, né? Mas a gente queria era só ter uma banda, fazer umas músicas mais porrada do mundo, mais barulhenta, bem organizadinha e gravar e ver o vinil lá, o pretão com o buraquinho no meio rodando. O negócio era esse. Com certeza, e conseguiram, cara, porque assim, se existe um Crisium hoje, eles mesmos falam sempre nas entrevistas, eles sempre falaram isso, se existe um Crisium fazendo esse metal extremo que eles fazem hoje, é porque existiu o Sarcófago um dia, né, cara, porque Sepultura foi uma coisa, tipo, defendia um tipo de som, e por aí vai, e o Sarcófago é o pai de todas essas bandas extremas aí, cara, no Brasil e no mundo, né, cara, e inclusive a gente fez uma entrevista foi com o Andreas entrevistar o Nergal do Behemoth. Ele tava com a camisa de Sarcófago no dia, ele falando, pô, que ele ama essa cena do Brasil, que ele ama, que ele coleciona esse material do Sarcófago, Mutilator, antigo e por aí vai. Então isso é muito legal, cara. É bom, eu fico satisfeito, né? Assim, porque é o resultado do trabalho. Eu acredito que a gente não está aqui passando por esse mundo aqui à toa. Você tem que fazer alguma coisa, né? Alguma coisa você tem que fazer, tem que escrever história, a gente tem que fazer história. E eu sempre pensei desse jeito. Eu não gosto de entrar em nada para fazer as coisas de qualquer jeito e ser despercebido. Eu gosto de divertir, porque eu acho que tudo com diversão, né, com a satisfação de estar fazendo as coisas, elas fazem, né, acontecerem melhor. E o Sarcófago era isso, cara. Pura diversão, né, muita chapação de criança, de adolescente. A gente acabava de entrar numa briga dessa, igual aconteceu com o Rasporão, lá no hotel, a noite inteira, a gente fazendo festa, e a gente olhando quem ficou com o olho roxo, quem não ficou, quem machucou, e rindo daquilo tudo, era tudo uma diversão total, cara. Dentro do estúdio também era muito light, muito divertido, apesar da gente ser muito concentrado, e procurar sempre fazer alguma coisa que a gente tinha em mente e achávamos que podiam trazer alguma coisa importante. Assim foi o Sarcófago. É o Sarcófago, né? Com certeza, cara. E assim, óbvio que a Warfare Noise é a porta de entrada do negócio. Aí essa coletânea fez um estrago no mundo, né, cara? Com as 4 bandas que estão ali e tal. Mas assim, um dos maiores responsáveis por isso é isso aqui. Embora seja com a outra capa, né? Mas é isso aqui, cara. Como é que foi gravar isso aqui? Você já falou na entrevista, mas pra quem tá vendo agora pela primeira vez essa live aqui, como é que foi gravar isso aqui, cara? Cara, quando nós fomos gravar o INRI, nós já, a Warfare nós já tínhamos praticamente o INRI todo pronto. Se nós Aham, fôssemos gravar um vinil de uma vez, um LP de uma vez, seria a coletânea Warfare mais aquilo que está lá no INRI, aham. né? Porque a gente já tinha tudo pronto, já estava tudo pronto. Foi marcar o estúdio, entrar para o estúdio, né? Instrumento ruim, e eu estava comentando aí, eu acho que ontem ou 2 dias atrás, eu gravei o INRI com o baixo Giannini, daqueles de fibra atrás, com o corpo é Porra. de fibra. A guitarra usada aí era uma Giannini Stratosonic e uma guitarra Redson do Zeder. A bateria era uma bateria boa, que era do estúdio, uma Ludwig, né, que tinha lá do João Guimarães. Um macho, eu acho que tinha um macho JCM 800 do Cloud, mais um Jazz Core. E o delayzinho do Wagner lá para fazer os efeitos na voz. Nós entramos lá, em uma semana nós tivemos que gravar isso tudo. Eu acho que foram no máximo 10 períodos. E fomos gravando, brincando, brigando dentro do estúdio, porque um roubava o sanduíche do outro, porque um pegava a linha do papagaio do outro. E foi isso aí, É verdade né? que o Zé levava até o Pipa lá, o papagaio, para dentro do estúdio, cara? Levava, cara, levava, Caramba. porque a época em que nós gravamos o INRI foi exatamente essa época, então é uma época que em BH é a época que a gente soltava pipa, ficava no meio da rua correndo atrás de Sim. pipa. Aí ele já levou tudo pronto para sair de lá já e soltar papagaio. E um pegou a linha dele, ou arrebentou a linha dele,
Aí a gente arrumava uma briga. Mas nós não brigávamos por causa das músicas, por causa do sarcófago. Era só por causa dessas coisas. Que Era barato, cara. tipo desse jeito, cara. Que legal. E assim, Era vocês muito lançam. assim. Ah, então, e vocês pegam e lançam o Winry, um puta álbum. Assim, na época ele foi tipo um. Chocava as pessoas, né? Pelas letras, a temática, a própria capa, no cemitério, aquela coisa toda. E a banda pega e dá uma desmontada geral naquela época, né? Como é que foi isso, cara? Cara, para mim, pessoalmente, na época foi muito, muito difícil. Eu até pensei que talvez o sarcófago teria parado ali, porque os dois irmãos, né, o Zéder e o Eduardo, tiveram que sair, Ah, né? Eles mudaram de cidade. O Wagner também teve que ir para Uberlândia, no Triângulo Mineiro. De BH, o Triângulo Mineiro é em torno aí de 600 quilômetros, né? Naquela época, as coisas bem mais difíceis, fiquei só eu em BH. O Wagner foi, e quando ele voltou, pouco antes das férias, aí a gente conversando, ele, pô, tô tocando guitarra. Montei uma banda lá em Uberlândia, que chama-se Roses, eu com os camaradas lá, o negócio lá é legal e tal. E a gente conversando, eu falei, ô Wagner, vamos gravar um disco? E ele falou, vamos. Então, fomos lá naquela mesma hora, lá na Cogumelo, que a gente estava na porta da Cogumelo, conversamos com o João e com a Paty, falando que nós queríamos gravar um disco, que a gente estava voltando. sim. E ela falou, você já tem aí o pessoal, deixa com a gente. O Wagner, ó, eu tenho umas músicas lá que eu uso, né, com Cirrose, eu quem fiz, porque, né, começou a tocar guitarra, eu compus as bases da Sex, Drinks and Metal, ele fez a letra, ele achou o Manu lá em Uberlândia, na realidade, porque ele é de Araguari, e ele falou, como é que a gente faz? Eu falei, ah, cara, todo final de semana eu vou lá ensaiar, e quando vocês vierem aqui, ensaia, ficamos nesse trânsito lá. Aí o sarcófago montou seu quartel lá, muito lá no Triângulo Mineiro. Uhum. E a cena lá no Triângulo Mineiro é uma cena forte até hoje, muito em função disso, né? E ensaiamos, viemos um mês depois e gravamos o Rotin. Mesmo esquema, Isso mesmo tipo aqui. de brincadeira, exatamente. Mesmo tipo de brincadeira, entramos dentro do estúdio, depois de um final de semana de cachaçada, show do Overdose, uma série de coisas. Segunda-feira nós entramos e começamos a gravar. Quando foi no sábado, já estava tudo pronto, tipo uma semana. Eu Caramba, sei cara. que não é a melhor performance, a gente estava começando. O Wagner era um guitarrista iniciante ali, mas que com muita propriedade, personalidade, né, assumiu a responsabilidade de gravar umas guitarras de um disco praticamente sozinho. Eu gravei a parte lá das guitarras de Sex, Drinks and Metal, o solo da Nightmare lá foi eu que gravei também. Caramba. Assim pra gente. Mas era tudo numa boa, era um ajudando o outro, sabe? Dentro do estúdio. O termo melhor não é nem ajudar, né? Contribuir. A Sim. gente foi assim, o Manu encaixou ali perfeitamente, fez um trabalho brilhante ali. Depois ele resolveu sair também. Aí nós tivemos que remontar de novo a banda, mas aí eu e o Wagner a gente já estava mais preparado para Sim, isso. sim. Pô, cara, e assim, você viajava 8 horas, você falou, né? Todo final de semana para ensaiar com a banda e tal. Você continuou morando em BH, né? Nessa época. Isso. É porque a minha vida toda estava aqui e naquela época ali eu já trabalhava, né? Tinha um emprego, trabalhava de segunda a sexta, saía do emprego, botava o baixo nas costas e ia para Araguari, chegava lá de manhã, a gente ensaiava de manhã, Aham. almoçava, ensaiava de tarde, de noite saía com a moçada lá de Araguari, Uberlândia, tomava Chora Rita, Mato Velho, e no outro dia a gente ensaiava, tipo 11 da noite eu pegava o balaio, ia direto para o serviço da segunda-feira e Era assim puxado. aconteceu durante anos. Era puxado. Mas era Não, mas muito assim, bom. não dá pra falar que você não amava o que você fazia, né, cara? Porque, pô, você fez Nossa, essa correria aí durante um tempo, cara. Legal pra caramba isso. E, muito bom. sim. E o Wagner lá em Uberlândia, né, nessa época, ele já corria atrás, ele já tinha conseguido gravadora lá fora, que foi a Music for Nation. A gente já estava com tudo assim muito muito acertado, né? Aham. É, muito o sarcófago deve muito ao Wagner, essa questão desse trabalho, né? Mesmo aquela época lá que não existia internet,
feita através de caixa postal, Sim. né, de cartas mesmo. O Wagner fazia um trabalho muito, fazia assim, né, de muita importância, até mesmo na época do INRI. Foi o cara que a gente trabalhava muito assim, né, no sarcófago, né? Cada um tinha assim, uma habilidade, né, extra, o tocar e direcionava situações assim. Bacana. Vamos falar então de duas lendas. Para nós, assim, não sei se são lendas, né, mas dessa época que chegavam para nós aqui de São Paulo, de que vocês se separaram, aquela coisa toda, por conta do seguinte: diz que a família do Wagner quis tirar ele de. Ele estava rolando muito encrenque em Belo Horizonte, quiseram levar ele para esse lugar que ele estava aí, no Triângulo Mineiro. E disseram que o João falou assim: peraí, tá cogumelo, mas vocês têm um contrato comigo, estão me devendo mais disso. É isso mesmo ou não? Não tem nada a ver. Não, cara, o Wagner ele teve que ir para Uberlândia porque a família dele mudou para lá. A mãe do Wagner é de Uberlândia, né? Ela retornou para Sim. Uberlândia, aí ele teve que retornar, né? Assim que passou aquele ano letivo, né? Que foi o que o INRI foi lançado, aí ele teve que ir embora para Uberlândia. Foi só isso, não Uhum. teve nada. Agora, contrato com o João, nós tínhamos mesmo para 2 dias. Mas ele nunca cobrou nada da gente com relação a isso, né, em momento algum. A relação com ele sempre foi muito boa, apesar que o sarcófago era o lixo, né, da Cogumelo, porque a gente aprontava muito, nós éramos mal vistos, mesmo vendendo mais discos do que todo mundo que estava ali junto, né, naquela época ali, sem querer desmerecer os nossos outros companheiros de banda, Sim, sim. mas os indicadores, né, de vendas eram esses. Para você ter uma ideia, o meu sonho era ter um vinil com capa dupla. Nós nunca conseguimos. Aí todo mundo que entrava na gravadora depois da gente, eles deixavam. Né? Fazia, Mas putz. eu e o Wagner, Dudu, porque mesmo o Dudu e o Zé saindo da banda, eles estavam sempre colados com a gente, mas nós nunca ligamos para isso. Nunca ligamos. Vamos gravar, vamos fazer. E, e era assim, né? Nós éramos a escória lá disso aí, porque nós éramos muito rebeldes. E a maioria das bandas, naquele comecinho ali, queria colar mais com Sepultura, porque os caras estavam numa ascensão maior. Sim. E, por consequência, acabavam assim, sempre nos deixando de lado. Mas o nosso foco foi sempre aquele, único, né? Nós sempre fomos uma banda de death metal, né? Uma banda de som extremo, rotulada assim, e o objetivo era sempre ser a banda mais porrada do mundo. Era só isso. Cara, e olha que engraçado, que irônico, né? Ah, mas a gente era meio que deixado de lado. Vocês são hoje uma das maiores rendas da Cogumelo até hoje, são vocês e o Sepultura, né, meu? Tipo, que mantém aquilo vivo são vocês, é o sarcófago e o Sepultura, que existe a renda até hoje. O que os caras lançam vende tudo, existe representação lá fora, nos Estados Unidos, né, com a Grey Haze. Vai entender, né? Ah, mas é o começo, cara. Eu acho que, né, o nosso comportamento, essa coisa toda na época ali causava isso também, mas a gente gostava de ser daquele jeito, né? E Você deu tem que ser certo. autêntico. Tem que ser autêntico e a cada trabalho o patamar ia aumentando, shows lotados por onde nós passávamos, e a zoeira era aquela mesmo. Antes de cada show, de tarde, na hora de passar o som, a gente ia para fora com a moçada, divertia, depois do show. Sempre foi Uhum. assim. Né? É o estilo sarcófago de ser, né? Ah, é bacana, cara. E assim, é engraçado, você falou do Dudu aí, né, cara? Ele saiu do sarcófago, mas vocês tinham umas bandas irmãs que o Sex Trash era uma delas, né? E ele tocou no Sex Trash, vocês estavam sempre juntos. Era legal isso aí, cara. Achava legal pra caramba. Cara, eu falo para todo mundo, sem desmerecer o Manu, o Luciano e alguns outros freelancers que tocaram com a gente, a melhor época de tocar com um baterista era com o Dudu. Nós nos entendíamos perfeitamente. Também nós fomos criados juntos, aprendemos alguma coisa, a fazer aquele barulho junto. Era muito bom. Era um olhando para o outro, é agora, vai, para, e não sei o que, eu sabia tudo, né? Nós nos entendíamos muito bem e, e a gente trocava muita ideia. Ele me perguntava, e aí, GG, o que você acha dessa batida? Eu, não, legal, faz isso, assim, assim, assado. Manda ver, faz uma virada ali, ó, assombra esse negócio. Aí falava para ele, na hora que acabar o show, você vai lá e chuta essa bateria.
A gente desmontava tudo, quebrava baixo em cima do palco, e depois era assim, era mais ou menos assim, com o Dudu. O Funcionava. Zé, e o Zéder era mais sério, né, cara? Um cara mais sério, assim, mas que de uma personalidade, assim, fantástica. Muito, mas assim. É igual eu falei hoje, na mão direita do João do Rastro de Porão é muito importante, a do Zéder também. Pois é, Muito cara, um dos mais importante. importantes aí do metal extremo é esse cara, pô, um dos maiores guitarristas aí que a galera devia valorizar mais até, né? Porque todo mundo ama o Winry, mas aí, pô, já estudaram quem é esse cara, é muito legal isso aí, cara, muito legal mesmo, E muito bom. muito bom, um cara muito criativo, muito dedicado. E além de ser um cara muito tranquilo, gente boa demais. É um dos Você fala melhores com ele amigos sempre? que eu tenho. Você Ô, fala com cara, ele nós sempre, os ficamos dois? assim meio sem falar há algum tempo, mas agora eu falo. Mas essa coisa do WhatsApp, isso aí facilitou muito, né? Porque Sim, eu não moro mais em BH há algum tempo, né? E então eu tenho mais dificuldade, tinha, né, mais dificuldade de falar com o pessoal, mas agora consigo agilizou sim, a gente bastante. fala simples, né? De uns anos para cá. Legal, cara. E assim, depois do Rotting, vocês deram aquela mudança brusca, porque assim, algumas pessoas falavam, ah, mas o sarcófago do Henry, aquela barulheira, quer dizer, meu, vocês surpreenderam todo mundo e apareceram com isso aqui, cara. Lords of Skorg, que é um dos maiores clássicos aí vamos dizer assim, já do Death e Thrash, né, mano? É muito foda. Como é que foi Ô, isso? ô, cara, nós chegamos ali nessa performance com um cenário completamente mudado, muito em função dessas bandas, né, que aconteceram até aquele momento ali, que era o Uhum. Sarcófago, Sepultura, tinha o Viper, Dorsal Atlântica, então a tecnologia melhorou muito, houveram muitos investimentos, né, em todos os cantos do Brasil. Essa época, né, essas bandas todas, né, que eu citei, mais um monte que estava aí, eles já conseguiam uma performance melhor, e o Sarcófago não foi diferente, além de ter equipamentos melhores, né, de uma série de coisas, então a gente já entender melhor ainda. E essa curiosidade que eu e o Wagner sempre tivemos com aquela coisa de estúdio, né, de querer saber o que está acontecendo no estúdio, de querer achar os timbres e de fazer os negócios assim melhores e ainda somar-se ao Fábio Jasco, que era um guitarrista, que é um guitarrista, né, muito assim, é muito virtuoso no meu ponto de vista, que tem uma pegada também muito boa, né, Uhum. um músico mais, assim, que é um guitar hero mesmo, eu diria. E o Sim, Lúcio Oliver, que, com a bateria assim, bem definidinha, né, e dando sequência naquilo. E a tecnologia, né, nessa época aí, nós começamos a usar mais teclados, já usávamos no Rotin, sim. usamos alguns equipamentos que para a época era novidade, né? Os teclados da Roland para pegar o som de bateria, né? Para fazer os tais triggers. Aí o resultado foi bom. Foi bom nesse sentido. Eu não considero ele o disco mais trampadão do Sarcófago, porque o Inra é muito trampado, o Rotting, todos, mas cada um a seu estilo, né? O Sim. soar depende do timbre e da forma que você vai fazer dentro do estúdio, né? Beleza. E nessa época rolou até turnê no exterior também, né, cara? Com a época do Lars Skorg, né? Rolou. Essa época aí nós engrenamos bem, assim, uns 5 anos direto, tocando, né, em muitos lugares, né, eu conversando com o Andréas, ele falou que pelo tamanho, né, que o sarcófago representa, nós tocamos até pouco, eu também acho, Sim, concordo com ele, mas sim. tocamos bastante. Naquela época, né, nós cancelamos uma turnê Europa e Estados Unidos, muito em função de alguns problemas, teve que ser cancelado pelos produtores e uma parte nós cancelamos, mas nós continuamos a tocar, fizemos, né, alguns países da Europa, fizemos América do Sul, Brasil, nós tocamos em muitos lugares e foi muito bom aquela época, né? A performance do sarcófago ali estava muito boa, assim, que nós conseguimos tocar desde o INRI, né, até o Delaus naquela época, então era muito legal. A gente Legal pra conseguia, caramba. a gente conseguia trazer aquele cara que começou lá com o INRI, né, com o Alfaro Uhum. Noise e também aqueles que chegavam junto ali com o Delaus, né, e era uma mescla de público muito legal. Legal pra caramba, cara. Eu lembro de umas entrevistas bacanas. O Sarkov começou a aparecer mais na mídia, vamos dizer assim,
Teve uma entrevista legal pra caramba com o Gastão, você, o Wagner, bem legal, né, cara? Na época do Fúria e tal, bem legal mesmo. Cara, relembrando o Gastão, um abraço para ele, né? Se ele Gente estiver boníssima. aí nos vendo, cara que nos tratou muito bem, né? Numa situação assim delicada por causa daquela confusão que teve com o Racha de Porão. E a gente nós nem queríamos ir lá na MTV, porque para evitar, né, Uhum, alguma coisa daquele tipo, ele falou, não, pode vir, que aqui não vai acontecer nada, eu garanto. Cara, assim, muito bacana, que analisava todos os artistas, todas as bandas ali que iam no Fúria ali, né, pela banda, né, conhecia as pessoas, muito, muito bacana. Eu me recordo que uma vez eu trombei com ele também, indo pro México, também, acho que foi a última vez que eu vi. Tivemos lá, acho que 2 vezes com ele. uhum. Porra, legal. Foi E muito assim, ó, legal. eu já vou falar até publicamente aqui, cara. Eu sou amigo dele e com certeza ele vai querer fazer uma entrevista com você para o Casagastão, que é o canal dele que é muito legal, tem muitas visualizações lá, tem muitos seguidores. Eu já vou até dar um toque nele terminando isso aqui e falar, ó, Gastão, fala com o cara que precisa estar nisso aí, cara. Tem muita história para contar, é muito legal. Fique tranquilo que isso vai rolar. Muito É legal mesmo. legal, muito E, bom. e uma entrevista legal, cara, que teve também com aquela Vanessa, acho que é Warwick, lá de fora, da MTV, lá de fora com o Wagner. E até no final ela fala, pede para ele anunciar as bandas, né? E pede para anunciar o Inner Self do Sepultura. É engraçado, porque ele fala, dos meus amigos do Sepultura. Que ele fala todo irônico. Mas aquilo lá tava no auge, né, cara? Mas foi bom, né? A gente tem que ser profissional, né? Sim, Mesmo sim. naquela época que a gente estava no meio do furacão, nervos à flor da pele, com aquelas situações todas. O Wagner teve lá para divulgar o Delaus, é o trabalho novo que tinha lançado, e ele teve que fazer aquilo e fez tranquilo. Eu acho que tanto Max quanto André, Paulo, se tivesse que fazer também com sarcófago, faria. Isso é Sim, normal. com certeza. Eu encontrei ele há uns 2 anos atrás aqui em São Paulo e a gente conversou um pouco. Nunca tinha conversado com ele, se encontrei ele. Foi super gentil comigo, super gente boa e tal. Ele até falou, até comentei na época, né, do lance da produção do programa do André. Eu falei assim, cara, pô, meu, você não vai dar uma entrevista pro André? O André não tem nada a ver com essas tretas. Ele ficou meio assim, falou, vamos ver, vamos ver. Depois, quando ele voltou para Minas, ele já me deu um corte. Já, não vou fazer, não sei o quê. Mas, enfim, ele me falou, cara, para que fique claro para as pessoas que acham que as bandas se odiavam, não são as bandas que se odiavam. Era, na verdade, Max Cavaleira e ele que tiveram um atrito maior, né? Porque ele mesmo falou que não tinha nem problema com o Igor, muito menos com o Paulo e nem com o Andrés, que ele não conhecia, né? Assim, vamos dizer. Assim como você Aham. mesmo fala, o problema era o Max, né, cara? As merdas que ele saiu falando por aí, que ele fala até hoje, inclusive. E é um cara também duvidoso também, né? Porque ele fala umas coisas assim que todo mundo descobriu com o passar do tempo aí, que não só do Wagner, mas de outras coisas aí, do próprio Sepultura, os caras que ficaram, falam coisas sem coerência, assim. Então, também é um cara que não dá pra se levar muito a sério, né? O que o Max fala, né? O cara, quando me perguntam, né, a respeito disso, o que eu sempre falo. É uma coisa que aconteceu entre Max e o Wagner, que até hoje eu tenho dúvida, né? O Max parece que fala que o Wagner roubou uma fita cassete dele, Uhum. né? Há outros rumores que um pegou a mulher do outro, né? Que eu não sei. Eu só sei que o Wagner sobrou, o Zéder falou, Gê, nós estamos precisando de um vocalista, o Wagner tá aí, e a gente já era muito amigo. Sempre gostei do Wagner, o Wagner é meu amigo. Ele entrou no sarcófago. Eu, né, era muito amigo do Paulo, né? O Paulo sabe disso, muito amigo dele. Nós tivemos que nos separar, porque ali a decisão foi de estar com a minha banda, que era o Sim, Wagner, e eu tô com ele até hoje, né? Eu não tenho, assim, nada contra o Gordo, assim, também, mas eu acho que o Gordo entrou nessa história muito em função do Max, para comprar a briga do Max. Ele não me conhece, ele não conhece o Wagner, né? sim, Entrou numas treta, umas coisas bobas, né? Mas para qualquer coisa que rolar, se tiver que acontecer a mesma coisa, eu tô com o Wagner. O Wagner é o sim. cara do sarcófago, né? Eu quero não ser inimigo de ninguém, mas assim, se tiver que cortar alguma relação por causa do Wagner, eu estou com o Wagner, porque o Wagner é do sarcófago, Tá né? certo. Max, eu não, eu conheci em Santa Teresa muito antes de conhecer o Paulo, até de conhecer o Wagner. Conheci ele ainda criança lá em Santa Teresa. Depois eu perdi o contato com ele. O que eu falo de registro é o seguinte, que
nesses últimos 20 anos, ele fala, ele, o Silvio, que também eu acho que é muito, né, íntimo dele, fala, mas eu e o Wagner, nós não abrimos a boca para falar nada. Era só na época do sarcófago e era muito pouco. E quando nos perguntavam, nós somente descrevia o que aconteceu nos episódios. Mas é vida longa para ele, é um cara importante. Cortou. Deu uma cortada. Peraí. Vamos ver se volta. Deu uma travada aqui, né? Voltou? Ixi, travou. Voltou. Deu uma travada. Quer que repita? Não, você falou, né? O que deu para ouvir no final foi aquela parte, que é um cara muito importante, que você respeita, é isso? Isso, é. Né, é importante para o cenário, independente de qualquer tipo de atitude dele, é um cara muito importante, assim como o Wagner, ali, como muitos Sim. aí, né? E que ficaram, já estão na história, né? Que precisa, né, ficar no acervo do metal do Brasil e do mundo. Com certeza. E você já tinha falado na entrevista do Rockhead, mas você fala sempre com o Wagner? Você está sempre falando com ele? Cara, é igual, é a mesma situação que eu tenho tido com o Dudu, com os demais, com o Zéder, né? Dificuldade, às vezes, por causa né, do trabalho, dessas coisas todas. O Wagner tem assim, uma vida lá dentro da universidade, lá muito corrida também, a gente encontra pouco. Mas o que eu posso te afirmar é que ele é um cara muito gente fina, Sim. é um cara muito tranquilo, curte som pra caralho, não é cuzão, né? Curte bastante som, não é daqueles caras que depois, só porque ficou velho, a barba ficou branca, deixou de curtir som, não. O cara ainda só gosta das tranqueiras. Tô ligado. E ele toca com aquela banda de hardcore lá também, né? O Comando Caos, né? Toca com rádio, eu acho que sim, tá tocando ainda. Tá indo aí. Grande Tem mais Marichê, abraço, Marichê, que é do Comando Caos. da Cara também hora. do meu coração. Banda foda essa daí. E assim, toque mais bandas aí, mas não vamos falar disso não. Deixa eu falar. A gente vai ficar fofocando, não. Toque mais bandas por aí. Mas é muito legal saber que ele tá na cena e você é um cara que faz falta na cena tocando, né, cara? Você faz um puta falta aí tocando. Eu já vi você falando no final da live lá do Murilão, lá do Genocídio, o grande brother nosso, que pode ser que você volte a fazer alguma coisa aí. Eu vi até te convidando lá pra fazer parte do BL, que é bem legal também, do Valério. Pô, cara, isso é muito legal você de volta na cena tocando. Cara, eu nunca deixei de tocar, né, em Aham. casa. Inclusive aqui, eu tô na minha casa, aqui na cidade que eu trabalho. Aqui deve ter lá umas 10 guitarras, uns baixos aí, Caramba! que eu sou colecionador, né? Aí eu toco, faço um som de vez em quando. Eu ainda tenho vontade de gravar alguma coisa, vou ver se eu sobro um tempo e vou aos poucos fazendo, combinando aí, pedindo apoio do Murilo, cara, gente fina, né? Gente boníssima. E do pessoal aqui, vamos ver, de repente sai alguma coisa, né? Pô, tomara, cara, tomara mesmo. E depois, então, do Laws of Story, que a gente estava falando naquela época, vocês já vieram com mais polêmicas, vocês já vieram com som extremamente agressivo, diferente do que vocês estavam fazendo no Laos, que é o Hate, né, cara? Que com bateria eletrônica, que chocou todo mundo na época. Como é que surgiu essa ideia? Cara, eu só vou responder uma pergunta do Xandão aqui. Sim, pode Ele está responder. perguntando com quem eu trabalho. Ô, Xandão, eu sou enfermeiro, né? Eu trabalho na área de saúde, né? Atualmente eu estou como secretário adjunto de saúde no município aqui de Minas, que chama Conceição do Mato Dentro. É com isso que eu trabalho já, desde que eu deixei o sarcófago. Aí vamos lá, falar de hate, né? Isso aí. Polêmica, não era polêmica. Eu e o Wagner resolvemos gravar um disco, a gente estava sem bateria, porque o nosso baterista, o Lúcio, mudou para os Estados Unidos, assim, e acho que ainda até hoje ele está, o Fábio voltou, e nós resolvemos gravar. E nessa época eu já tinha muito contato com o Eugênio, que nos auxiliou muito na gravação do Delau, junto com o Cláudio do Overdose. Uhum. E o Eugênio, eu sempre ia ao estúdio dele e ele me mostrou, né? Pô, tem uns negócios de bateria, um sample. Mostrei pro Wagner e fizemos, né? E aí fizemos, igual eu tava contando pro Murilo, cara. A gente via aqueles negócios que o teclado podia fazer, a bateria tinha uma velocidade, tá, Wagner, vamos acelerar esse negócio? Wagner, vamos. Eu tava no extremo, não, ficou legal, foda-se, era assim. Né, as bases muito bem feitas desse disco, um trabalho muito bom. Wagner, de novo, sozinho de guitarra, mas já assim, né, com a performance muito melhor do que a do Hotting, né?
Aham, É um trabalho muito bacana, a bateria eletrônica também tocou muito bem, né? A W30, né? aham. Tocou muito bem, 930. tocou muito bem e eu fazendo os teclados junto com o Wagner, era tudo isso. Bom demais, eles botaram um estúdio de US$ 500.000 na minha mão e do Wagner para brincar e nós divertimos demais. Era um Caramba. estúdio que tinha saído aqui na época, que chama Polifonia, um puta estúdio, né? Muita gente importante gravou nesse estúdio também. E foi uma brincadeira só. O Oswaldinho lá todo dia, do Sex Trash, Dudu foi lá várias vezes. Tem backing vocals desse povo tudo aí também, Puta, que registrado legal. aí. Que legal. E assim, a passagem do Hate pro Warse também não muda muita coisa, porque vocês continuaram nessa coisa do extremo, vocês continuaram colocando bateria eletrônica, inclusive essa edição é aquela, né, que saiu com o EPzinho junto, lá o Crust, e vocês Aham. continuaram na mesma linha, né, cara? Mesma É, extremidade, com letras polêmicas. Mas esse aí é o sarcófago, né, cara? Aquela coisa bem extrema. Isso acho que é a proposta do sarcófago. né, com certeza. Nós seguimos a mesma coisa, que nós gostamos do resultado. A diferença aí que ao invés de usar o W30 para... Usamos também o W30, mas nós começamos a usar já os Pro Tools, né, que já tinha na época, para a Sim. gente fazer sequências de bateria aí. E no mais foi a mesma coisa, o mesmo estúdio, diversão, demorou mais para gravar, porque houveram alguns problemas no meio da gravação, muita piração, muita doideira dentro do estúdio no bom sentido, né, com a participação dos nossos amigos que sempre iam lá no estúdio e foi bem tranquilo, foi bem tranquilo. Né? Como todas as gravações do Sarcófago eram assim, sempre recheadas de diversão, doideira. Lá na coletânea e no INRI, a gente dava descarga no vaso e botava o microfone para pegar aquele som, associado aos delay do Wagner, o Dudu batendo as baquetas, para o Zé pregando, levando um prego e batendo o martelo para pegar o som daquilo. Sempre foi assim, Puta, legal pra fazendo tudo. caramba. Então, legal pra caramba. E assim, e também anos depois, né, acho que foi 2015, se eu não me engano, saiu uma coisa bem legal pros fãs da banda, que é essa coletânea, né, cara? Da rádio que tem as demos, tem muita coisa legal aqui também, né, cara? Então, assim, pra quem tava já órfão, vamos dizer assim, de material do sarcófago, que desde 2000 que não saiu algo oficial, né? Saiu isso aí, cara. Você tem ideia se de repente tem mais coisa guardada aí, alguma coisa mais sobra, de repente mais coisas do tipo ou não? Ô, cara, eu até procurei algumas coisas aqui. Eu tenho um CD aqui de alguma coisa que nós gravamos, que eu nem sei, Aham. que não tive tempo de ouvir. Mas eu tenho certeza que o Wagner tem ensaio pra caramba guardado, que ele gravava tudo em cassete naquela época. Agora, eu não sei se tem mais material para lançar, né? Mas Caramba, cara. tem. Tem uma fita perdida que foi de um show da Cogumelo de 25 anos, me parece, ou 20 anos, que teve uma gravação muito boa, né, em vídeo, que eu não sei por onde anda essa fita, se está com o João, que daria um DVD legal. Olha que Era eu e o legal, cara. Wagner, né, eram poucas músicas, éramos eu e o Wagner, o Arnaldo, que é do Sex Trash, e o baterista do Sex Trash que deu um apoio pra gente lá. Foi logo quando a gente estava gravando o The Worst, naquela mesma Puta, época. que legal. Tomara que achem isso, né? Porque assim, o João sabe que isso vai ter uma grande procura e as pessoas vão amar isso aí, cara. Muito legal mesmo. Inclusive essa versão do Rotten aqui que eu mostrei, ela vem com DVD, né, da época, que é aquela... Puta, de Belo Horizonte, se eu não me engano. Tá meio ruim de ver qual que é aqui, mas acho que é de 1990 mesmo, daquela época, que é essa... Deixa no plástico bonitinho e tal, mas Aham, deixa eu ver. eu acho que sim. E eu lembro que eu levei para o Gastão na segunda vez que nós fomos lá, né, editado, né, esse áudio e Ah, vídeo de umas duas músicas, de repente o Gastão tem. Olha lá com ele. Pelo menos ah, uma, duas legal, cara. músicas nós deixamos com ele. Se não me engano, era até em Super V, né, na época. Aham. Pô, legal, tomara que role esse DVD que você tá falando aí também. E ó, uma coisa que assim, para mim não é polêmica, porque eu não tenho esses apegos essa coisa satanista e tal. Mas assim, o Sarcófago sempre foi considerado uma banda que ia para esse lado, o satanismo, né, o extremo tudo. E eu vi umas entrevistas suas que você fala que você gostava de Stryper, você, o Wagner, inclusive que você gosta muito de um disco do Oficina G3, cara. E você não tem problema com isso? Essas coisas, tipo, não é o que você acredita? Como é que é?
Cara, eu nunca tive problema com isso. Wagner também não. Todo mundo que estava no sarcófago, é igual eu explico para todo mundo. O negócio era chutar o pau da barraca, né? Moleque de 13, 14 anos, a gente Aham. queria falar mal até da gente mesmo, né? E a gente falava, e era isso mesmo. E a religião era um fator que influenciava muito. Aham. Quando eu falo religião, religião católica mesmo. Sim. Influenciava muito lá em BH, porque ela queria tirar, né, o poder de ir e vir, a liberdade da gente. Então Sim, a gente sim. ficava puto com isso. Mas no mais, eu acho o Striper uma banda muito legal. Eu sempre Eu gostei muito também. desse tipo de som, tipo Kiss, Striper, Motley Crue, Eu também. Tesla, além de gostar muito, mas muito, muito do som muito porrada, que é o que eu ouço mais, né, até hoje. É, e é muito tranquilo, cara, nada a ver. Né? Sim, Religião é sim. igual bunda, cada um tem uma e cada uma é de Sim. um jeito. Só não pode querer embarrar o show do sarcófago, as gravações do sarcófago, porque aí da religião não Aí ia, não ia segurar. não ia ter o devido respeito, né? Com Mas certeza. normal, tranquilo com Não, relação a eu isso. também penso assim, cara. Eu tenho minhas crenças e eu escuto metal extremo, escuto de tudo e tudo não atrapalha em nada. Não muda Uhum. nada na minha vida. E falando Oficina G3, eu acho Oficina. uma banda, nossa, demais. Os caras são Caralho, esse disco. muito bons. Eu fui em shows deles em BH, cara, o que que é aquilo? Muito bom mesmo. Bom Parabéns mesmo. pro Junafran, o Duca, que são caras, assim, fantásticos. Sim, a banda é muito boa. Juninho Fran é gente boníssima, toca demais. E pra esse disco aí, em especial que você tá falando aí, ó, puta produção, puta peso, né, cara? Bateria, Nó, cara, animal e tal. Muito bom os mesmo. caras são muito bons mesmo. Fui num show, alguns shows deles aqui, pô, muito legal. Eles não perdem Sim, nada pra banda gringa. Aliás, o Brasil hoje é muito bem representado, né? sim, sim, Tem muitos artistas aí de som porrada, muitos guitarristas, bateristas, não sim. é? Aí fazendo, mandando Ah, bem lá fora. sim, ó, o Xandão tá falando aqui, ó, mas tipo, frisou aqui a sua frase, falamos mal até da gente mesmo. E é verdade, porque na música hate, que as pessoas não entendem, mas eles não gostam disso, não gostam daquilo. Vocês falam, não gostamos nem de nós mesmos, né? Odiamos nós mesmos. Isso é legal, era uma coisa do sarcófago mesmo, né, cara? O grande problema das pessoas é que às vezes você tem uma página inteira, ela pega um parágrafo da página e faz Exato. uma interpretação. Para tudo tem que ter começo, meio e fim. Por isso que o passado é importante. Se você pegar a Sim, letra da hate, você vai ver que a letra da hate está falando tipo de ódio mesmo, eu me odeio, é tipo assim, alguém que não está bem com ele mesmo. Tudo sim, para ele estava ruim. Inclusive no final, né, do refrão, né, a hate or hate, sim. né, era isso aí. Então, e as Né? pessoas Mas aí pegaram as o começo. pessoas pegam as causas pessoais, quando você fala I hate me, I hate gays, I hate não sei o quê, babá, só para pegar uma coisa desse tipo, né? Mas se você pegar a letra inteira, você vai ver isso. Mas Né? deixa as pessoas também, cada um tem o direito de pegar, interpretar do jeito que quiser, falar a merda que quiser. Cabe também a gente querer responder ou não. Na Com maioria das certeza. vezes a gente não responde, né? E aí, é uma coisa feita em outra época, né, cara? Os anos 90 não são os anos 2000 e por aí vai. Hoje, ultimamente, as pessoas estão chatas, tudo elas levam como causa, tudo elas... Isso mesmo que você falou, pega uma frase de uma coisa que tem um contexto de odeio tudo. O cara, não, eu só odeio aquilo, ele só não gosta daquilo. Hoje em dia tá muito chato, velho, tá muito chato mesmo, Né? Hoje né? em dia nós não temos direito de quase nada, né? Sim, Só os que defendem as tais causas têm direito, do meu ponto de vista. eu também Né? Eu acho. acho que o respeito tem que ser para todos, né, cara? Exato. Todo mundo tem o direito de gostar ou não de algumas coisas, de curtir ou não outras coisas, e daí vai, mas eu tô satisfeito assim do jeito que eu sou, gostando, botando minha camisa do Hellhammer, do Discharge, meu Sim, boné do Galo, som é isso aí. porrada no ouvido o tempo inteiro e o resto que se foda. Lógico, tem que ser assim mesmo. Também penso assim. E, ó, várias pessoas comentaram aí que, mas, óbvio, você já falou que tá difícil para voltar, tem todo um, né, tem essa coisa dos trabalhos, você, do Wagner, são trabalhos bem complexos, vamos dizer assim, que não dá pra você te largar tudo e vamos fazer um som, vamos sair em turnê. Mas, de repente, gravar alguma coisa, não tem planos não, cara? Se juntar pelo menos para gravar alguma coisa no período de férias, que seja, que vocês são bons. O cara, eu vou né, falar a mesma coisa que eu tenho falado né, na minha volta, né, aí a conversar com a moçada. É,
o futuro, né, nada é impossível, mas as possibilidades são bem remotas, né? São Aham. bem remotas. Eu não vou ficar iludindo ninguém do sarcófago. Agora, dizer também que eu não fico feliz quando eu encontro com Wagner, ou com o Dudu, com o Zéder, com o Fábio, de poder fazer um som com eles, é claro. Eu acredito que eles também têm o mesmo sentimento, né? Mas as circunstâncias, as direções da vida da gente, né? As coisas que a gente faz hoje em dia, né? Dificulta um pouco disso. Tomara que vocês encontrem aí, de repente, um tempo, nem que seja no período de férias, né? Tomara, cara, seria bem bacana mesmo, porque assim, com certeza vai sair música boa aí, se se encontrarem para fazer isso. Com certeza. O que eu afirmo, né, para todo mundo, o sarcófago, sempre quando foi entrado no estúdio, sempre quando foi fazer alguma coisa, ele tinha um propósito, né? Idealiza um projeto, né? E faz com que esse projeto aconteça dentro daquilo que ele foi idealizado. Eu tenho certeza que se fosse eu ou Wagner, nós dois só, ou eu e o Zéder, ou eu e o Dudu, vocês iriam pegar e falar, isso é sarcófago, porque é Sim, característico. Porque eu nunca tive uma outra banda, assim, nunca consegui tocar com uma outra banda, é só sarcófago. pois é, cara, isso que você falou mesmo. O sarcófago teve algumas, não exatamente formações, porque do Hate pra frente, só você e o Wagner, com alguns convidados, aquela coisa, mas assim, o que vocês fizeram ali, cara, é sarcófago. Mesmo que mude o som um pouco, você escuta e fala, cara, é sarcófago. É muito legal isso mesmo. Tem uma identidade que vocês criaram, assim, que não importa. Estando vocês dois, é sarcófago, né? É, e vai ser assim, né? Sempre. Se acontecer de gravar alguma coisa, você vai ter certeza que na hora que pegar lá ou o vinil, ou o DVD, ou o cassete, pô, é sarcófago, você nem saber a capa. Pela própria característica, né, da banda. Sim. Pô, cara, e uma coisa que tá, né, pra terminar, que já tá quase dando. Falta acho que 3 minutos, senão eles cortam, a gente não consegue nem despedir. Cara, tá faltando um livro do sarcófago, né? Alguém contando essa história do sarcófago aí, colhendo esses depoimentos. Isso é muito legal, né, cara? Cara, eu nunca cogitei muito isso, não. Acredito que o Wagner também não, né? Mas vamos ver o que acontece para frente, né? A Aham. gente não pode ficar criando muita expectativa para nada, né? O futuro é muito incerto, né? O que eu fico satisfeito, né? De ter voltado, né? Muitos anos depois, mais de 10 anos, né? E fico feliz, né? Da receptividade, né? Que todos têm comigo, com Wagner, né? A ânsia de querer que o Wagner apareça para falar com a moçada, Sim. né? Mas eu acredito que numa hora propícia ele vai aparecer. Eu acho. Foi, Ok? foi como eu te disse, eu falei com ele, né, uns 2 anos atrás. Ele se mostrou assim interessado, mas acho que vai ter um tempo dele, assim como tá tendo o seu agora, de trocar essa ideia com a galera. Logo o Wagner aparece e conta tudo que ele tem para falar aí. Vai ser bem legal. Isso é maturidade, né, cara? Isso é amadurecimento do cara. Isso é legal, né? Com certeza. Né? Mas é isso E aí. é muito isso. Aham. Né? O sarcófago é isso mesmo, né? Assim, meio discreto, né? Na maneira dos membros assim se posicionarem diante, né? Da mídia, né? Aham. Das mídias sociais, mas há muito tempo muito chamativo, né? Nos seus trabalhos registrados, né? Com certeza. Bom, GG, muito obrigado, cara. Muito legal trocar ideia contigo de novo, né? Porque a gente fez a entrevista, agora estou falando com você aqui, vamos dizer assim, pessoalmente, que é o nosso novo normal, né? Mas obrigado Com demais, cara. certeza. É uma honra conversar contigo, saber dessas coisas todas aí. Eu vi toda essa história do metal aí, importantíssimo. Te agradecer demais e falar que quando você vier para São Paulo, quando passar tudo isso aí, quero com certeza te encontrar, trocar uma ideia. É isso aí. Obrigado mesmo. Cara, eu agradeço, né? Fico muito satisfeito, né? E aproveitando para agradecer o público do sarcófago, né, no Brasil, principalmente, ao longo, né, ao redor, né, do mundo aí, porque o Sim, sarcófago só consegue continuar existindo com essa força toda por causa do público, né, que só vem crescendo, né, a cada ano. Né? Um abraço a todos. grande abraço, cara. A gente continua se falando aí. Muito obrigado. Ó, galera, amanhã tem uma entrevista dele aí, ó. Essa lenda aí com o Andreas Kisser, lá no 89 FM, 21 horas. Assistam, ouçam, porque vai ser muito legal. Histórico esse encontro. Beleza? Isso aí, meu. Ok, um abraço. Grande abraço. Tudo de bom. Tamo junto. Valeu. Um abraço.